revelação do Apocalipse. Vai dizer assim então, ó, João capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim então, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e que mais? E em verdade, né? Aí o final do versículo diz assim, depois da vírgula: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, irmãos, essa passagem aqui, esse versículo, essa declaração, Jesus deu para aquela mulher samaritana, que muitos de vocês conhecem aquela passagem lá, aquela mulher que estava num poço e ela já tinha tido 7 maridos, né? Tinha tido 6 maridos, mas ela encontrou o 7º, né? Que ela casou com Jesus e permaneceu com ele. Glória a Deus. Tinha tido 6, mas se realizou com o 7º, que foi Jesus. Você está casado com Jesus, sim ou não? É? Eu tenho um caso de amor com um homem, irmãos. Você sabia disso? Jesus Cristo. Então, Jesus disse para ela isso aqui, ó. Agora não importa mais o lugar, o local. Agora o que importa é se é em espírito, se é de coração, se é de verdade. E o que mais me impressiona, o que mais fala comigo é o final do versículo. Que essa parte aqui vai ser a nossa mensagem, né? Porque o Pai procura essas pessoas que o adorem. Adorem como? Em espírito e em verdade. Irmãos, tudo que tem o verdadeiro também tem o falso, tem a imitação. A maioria das coisas que tem o verdadeiro tem o que eles chamam de réplica. Uma empresa faz o produto verdadeiro. É assim que funciona geralmente. E aí outros vão lá e fazem uma cópia, uma réplica, algo que parece que é verdadeiro, mas é uma réplica, é uma imitação. E na adoração a Deus, a gente também tem isso aí. Tem os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, e também existe os falsos. E Deus usa um método, Deus usa uma maneira de ver quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Deus tem um método dele. Deus tem um método. Aleluia! Deus tem uma maneira de descobrir quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Por exemplo, você compra uma camisa. Irmão, na roupa é muito fácil de identificar. Em roupa, quando você compra uma roupa lá original, né? Por nós só compraríamos coisas originais, verdadeiras, sim ou não? Por nós a gente só compraria coisa verdadeira, nunca usaríamos nenhuma réplica. É ou não é? Só compraríamos coisas original. Mas você pega uma camisa, por exemplo, uma camiseta, né? Uma camiseta de uma marca aí famosa. Você paga aquele valor, né? Básico de
200, 220, 180. Aí você vai lá e pega lá uma... Já foi lá no camelódromo, lá em Porto Alegre? Quem já foi lá no camelô? Ah, agora vocês não vão falar, né? Já foi no camelô, você pega lá a réplica. Aí você joga lá dentro da máquina de lavar. A máquina de lavar, eu vou te dizer, irmãos, aquilo ali destrói tudo as roupas. Eu sou meio contra a máquina de lavar. Ela facilitou, mas ao mesmo tempo ela deixa a roupa toda esbagaiada. É ou não é? Camisa social, então, ela deixa os botões tudo frouxo, né? Eu gosto de lavar na mão. Às vezes eu tenho que lavar, né? Às vezes eu mesmo que tenho que lavar. Fazer o quê, né? Né, meu amor? Às vezes é eu que tenho que lavar, né? Mas você coloca aquela camisa ali, a camisa falsa e a verdadeira, para bater na máquina, e depois você coloca no sol. Mas não esse sol agora, aquele sol de janeirão, assim, janeiro, 45 graus, sensação térmica de 52. Né? Você começa a coloca na máquina e coloca para secar, coloca na máquina e coloca para secar, coloca na máquina e coloca para secar. Dentro de um mês você já vai ver que a réplica vai perdendo a cor, ela vai desbotando, ela vai ficando toda esticada. Tem gente que pega ali o prendedor e estica assim aquela parte de baixo, né? Ou não é? Aí a réplica, quando você tira, ela fica assim, ó. É assim ou não é? Ela fica toda esticada assim, ó. Parece ela fica assim, né? Ela fica essa parte aqui e aqui ela aumenta assim, né? É fácil de você identificar. Quando você coloca para chacoalhar na máquina e centrifuga ela, depois você joga ela no sol escaldante, você vê que o verdadeiro permanece com a mesma cor e o falso vai perdendo. A mesma coisa, irmãos, é o verdadeiro adorador, a pessoa que adora a Deus em espírito. Espírito é o quê? Olha aqui, espírito é o coração. Ela adora a Deus de coração, ela adora a Deus de verdade. Quando vem, meu irmão, a chacoalhada da vida, quando a vida te dá uma chacoalhada, te centrifuga, te joga para um lado, para o outro, é assim ou não é? A avó, me lembro que a avó tinha um tanquinho lá, o tanquinho fazia assim, tchá, 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 tchá. Meu Deus, a roupa saía de lá, misericórdia. Lembra daquele tanquinho? Meu Deus, o tanquinho fazia assim, chá, chá, chá. Quando a vida te faz assim, pá, te joga para um lado, depois te joga para o outro, e depois te coloca no sol quente, meu irmão, o falso, ele vai perdendo a cor, ele vai perdendo a energia, ele vai perdendo o brilho nos olhos, ele vai perdendo o desejo de estar na casa e na presença de Deus. Ele vai perdendo. Você pode pegar até um brinquedo para uma criança. Você pega um brinquedo original lá da Estrela, fazer propaganda aí, né? Você pega uma réplica, a criança, o original, a criança bate, brinca, carrinho, joga, e o carrinho não se quebra nunca, né? Às vezes a réplica ali, aquele que não é original, que é falso, que é uma imitação, a criança chega em casa, 2, 3 brincadas e já está todo esfarelado, esmiuçado. É assim ou não é? Então, irmão, só que Deus precisa saber se eu sou verdadeiro ou se eu sou falso. Deus precisa saber. E Deus quer saber, e Deus quer mostrar também para o diabo se você é verdadeiro ou se você é falso. Diga glória a Deus. Aí eu vou mostrar para você Jó. Vamos lá em Jó capítulo de número 1. Jó capítulo de número 1. Nós vamos colocar aí também nas telas, já vai aparecer para você. Jó é muito fácil, né? Que é antes de Salmos é Jó.
Jó capítulo 1. Você gosta de falso ou de verdadeiro, irmãos? Achei que você não ia responder. Você é igual a Deus, irmão. Deus não gosta de falso. Deus está procurando os verdadeiros. Deus está procurando os de verdade. Então ele tem que fazer alguma coisa, né? Aí Jó capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim, ó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É sincero, é reto, é temente a Deus e se desvia do mal. Você imagina, irmão, Deus foi fazer uma pregação. O título da pregação de Deus, Jó. Falar das qualidades do ser. Mas você imagina uma coisa dessa, hein? Vou conversar contigo, Satanás. Vou te fazer uma pregação agora aqui. Conhece o meu servo Jó? Você imagina você ser o título da mensagem de Deus? Hein? Não era. De quem é que Deus falou? De Jó. Aí o diabo aqui no versículo 9, né? Falou assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ele teme a Deus em vão. Porventura não o cercasse de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, irmãos, tanto Deus como o diabo, tanto Deus, você vai entender que como o diabo, eles querem saber se a nossa adoração a Deus é verdadeira ou se ela é falsa. O diabo disse assim, em outras palavras, o Jó te serve, não é de verdade, é porque ele tem interesse. Ele é um interesseiro. Tu abençoa tudo que é dele? Tu faz todas as vontadezinhas dele? Tu trata o Jó a pão de ló? Carrega o Jó no colinho? Por isso que ele te serve. É cômodo por Jó te servir. Tu faz tudo as vontades dele. É barbada para ele te servir. O Jó te serve por interesse. Ele é um falso. Você está entendendo? Sim ou não? Jogou na cara de Deus. Uma palavra que talvez você já ouviu aqui pela volta. O Jó é um gigolô. Posso falar desse jeito aqui ou não? Para você entender, o Jó é um gigolô. Você sabe o que é um? Você já ouviu isso aí, né? Já ou não? Tudo que é lugar tem isso aí. Te serve por interesse. Se você ficar dando tudo para ele, ele está do teu lado. Mas isso é uma adoração falsa.
E Deus, e o diabo queria mostrar para Deus, olha aqui, olha a batalha. O diabo queria mostrar para Deus que o Jó era um falso adorador, que adorava só por causa dos benefícios. E Deus, de certa forma, queria saber. Deus também quis saber se a adoração do Jó era por causa dos benefícios. Então nós estamos numa encrenca, meu irmão. Só tem um jeito de Deus saber se eu sou um verdadeiro adorador. E só tem um jeito de eu mostrar para o diabo que eu adoro a Deus, não por aquilo que Deus me dá, por aquilo que Deus faz por mim. Mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já me deu, porque Ele já me deu a minha salvação. Ele já deu Jesus Cristo na cruz para me salvar. Aleluia! Se Deus não me der mais nada, Ele já me deu a minha salvação. Ele entregou o seu Filho unigênito numa cruz para morrer no meu lugar, para eu ter acesso ao trono da graça. Glória a Deus, meu irmão. Aí Deus deu a permissão. Você sabe que o diabo tirou tudo de Jó, os camelos, jumento, as ovelhas, os empregados. Por último, os 10 filhos do Jó estavam comendo tudo numa casa só. Veio um vento, o diabo fez um vento, a casa caiu por cima dos 10. Morreram todos no mesmo dia e na mesma hora. No mesmo dia e na mesma hora. Aí versículo de número 20. Versículo de número 20, o que diz aí? Vamos ler. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. O que o Jó fez, irmãos? Adorou. Que tapa na cara do capeta, glória a Deus. Aleluia, irmão. Ainda disse, né? Ele melhorou ainda. A adoração dele foi crescendo. Ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não tinha nada quando vim para esse mundo. Se eu tiver nu, eu tornarei para lá. O que eu tive foi lucro. O Senhor, né? Ele disse: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você imagina isso aqui, irmãos? Isso é ser um verdadeiro adorador. Perdeu todos os bens materiais, todos os bens, camelos, jumento, juntas de boi, ovelhas, cabra, tudo. E perdeu 10 filhos no mesmo dia. Eu acho que perder um filho já deve ser uma das coisas mais horríveis da vida. Perder um já é difícil. Você imagina perder 10 no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Você imagina 10 caixão assim, ver lá 10 filhos, tudo na mesma hora. Aí o homem diz o quê? Não tem problema, nu. Eu vim nu, eu não tinha nada. Eu não tinha um filho, eu tive 10. Convivi com eles. Tive camelos, tive empregados, tive servos. Tudo que eu tive foi lucro. Bendito! Você maldito, não é maldito. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluia! Você imagina isso aqui, irmão? Você dizer aleluia. Você está com 10 filhos mortos, você dizer glória a Deus. Oh Deus, eu te amo. O Senhor é a razão da minha vida. Irmão, se hoje nós chegássemos na nossa casa, você está aqui dentro da igreja, né? Você vai ficar 1h15, 1h20 aqui dentro da igreja. Hoje, você imagina a gente chega na nossa casa hoje. Só um exemplo. Você está aqui dentro da igreja e imagina se sua casa é arrombada. Só dando um exemplo. Isso não vai acontecer. Mas imagina a sua casa, você chega em casa, sua casa é arrombada. Só rouba a sua televisão da sala. Só 42, só 50 lá, só Smart. Muitos de nós, sabe o que nós iríamos fazer? O que adianta servir a Deus? Por causa de uma televisão. O que adianta ir lá na igreja?
Estou lá com meus olhos fechados, orando a Deus, buscando a presença de Deus, e olha o que Ele deixa acontecer para mim. Na hora que vem o fogo, na hora que vem, meu irmão, o sol escaldante, na hora que vem a chacoalhada, o dia mau, o verdadeiro adorador, a mulher do Jó era uma falsa adoradora. Ela só queria servir a Deus quando o Jó tinha de tudo, do bom e do melhor. Sim ou não? O que ela disse para o Jó? Lembra que ela disse? Jó, tu ainda mantém a tua integridade, Jó. Cria vergonha nessa tua cara. Tu ainda vai servir esse Deus, mas amaldiçoa esse teu Deus, criatura, e morre de uma vez. A pessoa, irmãos, a pessoa que ela é falsa, ela só serve a Deus por causa dos seus, ela não quer a face de Deus, ela quer as mãos. Mas só que Deus está procurando os verdadeiros. E Deus manda o sol escaldante, Deus permite a chacoalhada. Quem a pastora pregou esses dias aqui que Jesus chegou para o Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu. Não foi Satanás que pediu permissão aqui para testar o Jó? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Toca nele. Trata ele a pão de ló, toca nele, vai blasfemar na tua cara. Vou te mostrar que ele te serve só por interesse. Toca nele, mete o pau nele, ó. Toca nas coisas dele para tu ver. Ele vai te amaldiçoar, ele para de te servir no mesmo momento. O diabo deve ter ficado com uma raiva do Jó, glória a Deus. Bom quando você deixa o demônio com raiva, aleluia. Quando ele fica irado com você, fica com raiva de você. Bolei toda essa estratégia para ele sair da presença de Deus. Olha lá, adorando a Deus. Olha lá, toquei no casamento, toquei na saúde, toquei na parte financeira. Chega sexta-feira, você está lá tomando seu banho, ele fica só olhando assim para você. Você entra no carro, Alberto Torres 572, aleluia. Ele deve olhar para você assim: mas é um desgraçado mesmo. Eu fiz de tudo para ele abandonar Deus, fiz de tudo para ele amaldiçoar Deus, se revoltar contra a igreja. Olha, ela vai lá adorar de novo aquela praga, aquela peste. Aleluia, aleluia. Certo, ele olhou assim o Jó prostrado, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Deve ter olhado assim para o Jó: não acredito numa coisa dessa. Não é que o cara é um verdadeiro adorador mesmo. Amém? Como é que é Abacuque lá o que diz, né? Eu mostrei detalhes disso aqui, Abacuque. Vou colocar para você que Abacuque é complicado de você encontrar, né? É os pequenos profetas. Na linguagem de hoje é muito lindo, muito bonito, ó. Na linguagem de hoje diz, ó: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos... meu Deus do céu, não se imagina uma coisa dessa. Olha o que ele diz, ó: mesmo assim eu darei graças ao Senhor e farei o quê? E louvarei a Deus o meu. Você imagina, irmão, você planta figo, vai colher o figo, não tem figo. Você planta trigo, vai colher o trigo, não tem trigo. Você planta uva, vai colher a uva, não tem uva. Aí você pensa assim: bom, eu não veio a uva, né? Não veio o trigo, não veio o figo, mas eu tenho umas cabeças de gado, eu tenho umas ovelhas, né? Não deu nas minhas plantações, vai dar nos meus gadinhos. Aí você vai lá no gado, sumiu tudo, roubaram todos os seus gados. Muitos de nós vão falar o quê? Não deu de um lado, não deu do outro. O que ele disse? Mesmo assim, não deu fruto, não deu figo, não deu trigo, não deu a uva, não deu o trigo, não deu o figo, não deu a ovelha, não deu o gado. Mas mesmo assim, com tudo essa dificuldade financeira, dificuldade na família, às vezes enfrentando uma enfermidade,
mesmo assim eu vou permanecer louvando a Deus. Irmão, não é para qualquer um, irmãos. Porque às vezes o diabo nos cerca de todos os lados, essa é a verdade. Talvez você está me ouvindo aqui e você já passou por isso. O diabo te cerca de tudo que é lado. É ou não é? É problema na saúde, é problema financeiro, é problema familiar, é briga, desentendimento. As pessoas te amaldiçoam. O quê? Não acredito que tu está indo nas igrejas ainda. Não, mas dando o teu dízimo tu não está, né? Pelo menos isso não está fazendo, né, criatura? Aí você fala, pior é que estou. Não. Vou te largar no hospício. É? Será que é tudo para a gente fazer o quê? Para a gente amaldiçoar Deus, a gente se revoltar contra Deus, para a gente ser um falso adorador. Mas vale a pena adorar, amém? Você sabe que o verdadeiro adorador sempre dá a volta por cima. Já deu a volta por cima ou não deu? Daniel não deu a volta por cima? Daniel foi um verdadeiro adorador. Fala, para de orar. O Daniel orava 3 vezes por dia. Se tu não parar de orar, eu vou te jogar na cova. Então joga, não paro de adorar. Saiu da cova ileso para se tornar um dos maiores governantes da Babilônia. Era uma potência na época. José, fica comigo, senão eu vou te jogar na prisão. Lembra que a mulher do Potifar dizia para ele? Não vou. Eu adoro a Deus, eu fico... Foi para a prisão, mas saiu da prisão para se tornar governador. O verdadeiro adorador sempre dá a volta por cima, irmão. Sempre consegue dar a volta por cima. Amém? O verdadeiro adorador não tem perdida. Aí vamos terminar essa mensagem lá com Atos capítulo 16, versículo 25. Atos capítulo 16, versículo de número 25. Vamos terminar, né? Oh, glória a Deus. Tiver tudo complicado, irmão, tudo, coloca um louvorzão lá na sua casa, aumenta o som, ou coloca um fone assim, ó. Compra um fone para você, assim, aquele que circula a sua orelha. Ó, e aumenta o som, aumenta o volume lá aí. Ainda que a figueira não floresça, o diabo vai ficar assim, mas vai ficar olhando para você assim. Não está dando certo meus planos. Amém? Ó, aqui o Paulo e o Silas tinham pregado a palavra, tinham expulsado o demônio de uma jovem. Qual foi a recompensa deles? Diz assim, ó. Diz aí, foram jogados numa prisão e açoitados, né? Mas mais ou menos, que horário que era, irmãos? À meia-noite. O verdadeiro adorador não adora meio-dia, meu irmão. Pastor, como assim o verdadeiro adorador não adora meio-dia? Não adora só quando está tudo bem. Abre a geladeira, tem de tudo na geladeira às vezes. A geladeira está lá entupida de comida. A conta bancária está assim, ó, as contas tudo em dia, saúde perfeita, chega em casa, é amor, é beijo, é abraço, está tudo mil maravilha. Meio-dia qualquer um adora a Deus, irmão. O que é meio-dia? Quando está tudo claro na nossa vida, está tudo claro, está tudo em dia, está tudo certo, todos os pingos nos is, está tudo certo, aí todo mundo adora a Deus. Quero ver adorar a Deus aqui, ó, meia-noite. O Paulo vai dizer, mas eu preguei o evangelho, eu preguei a palavra de Deus. Depois a mulher estava endemoniada, eu expulsei o demônio, não roubei, eu não matei, eu não fiz nada de errado. Minha recompensa, 39 açoites, irmão. 39 açoites. E não é a mamãe que bateu. Sabe quem é que batia neles? Posso falar para você? Soldados romanos. Você imagina um soldado pegando um relho e dando 39 chibatadas na gente. Mulher batendo é uma coisa, homem é completamente diferente. Sim ou não? Não concorda comigo? Ainda mais soldado.
Mas eles estavam, como é que é? Paulo e Silas estavam murmurando e reclamando contra Deus. Era assim que eles estavam? Não. Que adianta pregar a palavra de Deus? Que adianta? A gente faz a obra de Deus, faz tudo certo. A gente serve a Deus com amor, com carinho, com respeito, com devoção. Olha o lugar que a gente está nessa prisão, no meio dos presos, dos bandidos. Eu não sei se eu não estaria assim. Que adianta fazer a obra de Deus? Essa é a minha recompensa? Não sei se eu não estaria assim. Por isso que Deus me deu essa palavra aqui, Deus me deu essa mensagem, para mim refletir. Olha o carro que eu estou andando, olha a casa que eu estou morando, olha a roupa que eu estou vestindo. Que adianta servir a Deus? Olha o estado do meu marido, olha o estado da minha esposa. Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Senti que ela começou a se encalar agora, gente, né? Ela começou a trazer uma reflexão profunda. Começou a tocar no nosso coração. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E a Bíblia diz ali, né? E os outros presos... Escuta, porque as pessoas, irmão, elas ficam só nos analisando. As pessoas estão só te analisando, porque você vai revelar a sua fé. É à meia-noite. É à meia-noite. Não é no momento bom que nós vamos revelar a nossa fé. Para os momentos, irmão, sinceramente, para os momentos bons eu preciso de fé? Não, momento bom eu vou desfrutar. Eu preciso de fé para os momentos difíceis. É aí que eu vou precisar de fé. É na hora que eu estou no deserto. Que o diabo fica assim, e aí? E aí, filho de Deus? Passando fome, hein? Porque não transforma essas pedras em pão, dá o teu jeito. O diabo fica na tua volta, né? Tá indo na igreja, né? Bonitão. Dizimista, viu o jeito que Deus te deixa aí, ó. Isso, ó. Tá tudo dando errado para ti, ó. Lero, lero. Vai na igreja, não adianta nada. O diabo fica assim no nosso ouvido ou não fica? Ou é só no meu que ele fica? Tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Para você ficar pensando, fica jogando a semente, os dardos dele, dardos inflamados. Você sabe que um dardo inflamado não mata na hora, né? Você sabe, né? O dardo, o que era um dardo inflamado? É um dardo com veneno na ponta. Você joga, aparentemente ele só faz um machucadinho. Aquele veneno vai entrando no sangue, na corrente sanguínea, e quando vê a pessoa tá, ó. Parou na fé. Mas as pessoas, hoje você vai chegar em casa, por exemplo, as pessoas vão ficar lá assim, ó. As pessoas às vezes ficam assim, ó. Vai chegar da igreja, a mãe vai chegar da igreja, só vamos ver. A mãe vai chegar. Ei, foi naquela igreja? Tem problema, o pastor fica louco, eu tenho que adorar a Deus. Tem jeito de problema. Eu estou com problema financeiro, problema na saúde. A pastora vai ter que adorar a Deus, ficar cantando louvor a Deus. É ou não é? Vai na igreja, está cansado, o pastor falando, meia hora pedindo dinheiro, falando de dia de oferta. As pessoas estão só. O que diz aí, irmão? As pessoas estão presas. Dependendo do que você fala, elas vão permanecer presas. Aí domingo, filho, Santa Ceia, filho, vamos na igreja? O filho vai lembrar sexta-feira. Meu Jesus, o jeito que ela chegou sexta-feira em casa. Não, mãe, agora eu tenho compromisso, mãe. Daqui uns dias eu vou lá. Que vai? Faz nada. Que está escutando o quê? Murmuração, não está escutando adoração. Fala para o teu irmão assim, os outros presos estão te escutando.
Fala para o teu irmão, me ajuda a pregar, e os outros presos estão te escutando. Não, só te analisando. Você é uma carta viva. Irmão, você sabe, né, que as pessoas do mundo não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia é você. As pessoas do mundo leem você. A palavra de Deus não é lâmpada lá do mundo. Você é a luz do mundo. A palavra é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para os teus pés, e luz para o teu caminho. Mas a luz do mundo não é a palavra de Deus. Vós sois a luz do mundo. Que as pessoas lá do mundo não leem a Bíblia, elas leem eu e você. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aí? Fala, Jesus. Então as pessoas estão, meu, olha lá, olha lá. Os outros presos vêm assim. Que fé desse pessoal, pregando a palavra de Deus. Foram despidos da praça pública no Parque dos Diques. Foram despidos na praça pública, Parque dos Diques. Ficaram só de roupa íntima. Levaram 39 açoites. Agora estão lá com preso pelas mãos e pelos pés, cantando louvor a Deus. Aí o que Deus faz? O verdadeiro adorador dá a volta por cima. Sim ou não? De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, diga assim comigo, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Meu irmão, Deus não aguenta quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e Ele vê que mesmo na luta, na dificuldade, você permanece cantando louvores a Ele. Eu duvido você não tocar o coração de Deus e Deus não fazer alguma coisa a seu favor. Deus faz. Aleluia. A Bíblia diz que todas as portas se abriram. Deus é poderoso. Amém? Pastor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu também quero. E estou batalhando para que eu seja um verdadeiro adorador até o final da minha vida. E depois nós vamos adorar. Você sabe que o único ministério, irmão Pedro, o único ministério que não vai ter fim, você sabe? O ministério do pregador vai se acabar. O ministério de profeta, de pastor, de presbítero, de bispo, de ensino, o ministério do ensino vai acabar. Só tem um ministério que não vai acabar lá no céu. O que nós vamos fazer lá no céu? Adorar. Lá eu não vou precisar pregar mais, porque eu não vou precisar ganhar almas lá no céu. Mas lá no céu, meu irmão, você trate de aprender a adorar a Deus, porque lá no céu você só vai fazer uma coisa: adorar. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Os irmãos do YouTube, que Deus abençoe. Pode encerrar aí, Nauã, e tira aqui para mim, já que nós vamos